Bem, amados irmãos, nós vamos mais uma vez neste dia estarmos realizando mais um momento onde estaremos ouvindo a voz de Deus falar aos nossos corações, onde estaremos meditando na sua palavra e queremos convidar a todos a estarem abrindo as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, onde estaremos lendo do verso 8 ao verso de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e nós leremos os versos de 8 ao verso de número 17. Acompanhem a leitura do texto citado. Romanos, capítulo 1, verso 8 em diante, que diz: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que Deus aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Vamos orar nesse instante. Amantíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, glorificado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, em todos os dias das nossas vidas. Graças te rendemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos rodeados à tua palavra, para nela estarmos nos edificando, para dela estarmos ouvindo o que tens, ó Pai, preparado para os nossos corações. Abençoa todos que estarão ouvindo, Senhor, a tua palavra, todos que estarão, ó Deus, escutando a tua mensagem, que possam refletir, ó Deus, que possam estar examinando-se a si mesmos, e assim, Senhor, possam estar glorificando e exaltando o teu nome santo. Aqueles, ó Deus, que já são crentes, aqueles que já se entregaram a ti, ó Deus, que reflitam quanto ao desejo que precisam ter de estarem, ó Deus, transmitindo este evangelho santo.
que eles não possam, ó Pai, estarem se envergonhando deste Evangelho Santo, e assim, ó Pai, possam proclamá-lo em espírito e em verdade. Aqueles, ó Deus, que ainda não têm certeza da sua salvação, que ainda não têm, ó Deus, convicção de que foram alcançados pela tua graça e misericórdia, ó Deus, que a tua palavra encontre lugar nestes corações, e que assim, Senhor, em refletir na tua palavra, possam reconhecer a necessidade de se entregarem a Ti, de estarem, ó Pai, compreendendo o Teu Evangelho Santo, o Evangelho que são as boas novas de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós Te pedimos, Pai, agradecidos com o perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amados, queremos destacar nesta oportunidade algo que vai na contramão daquilo que temos escutado nos últimos dias. Nós estamos sendo bombardeados com notícias e notícias e notícias ruins. Nós estamos sendo bombardeados em todos os aspectos, por todos os lados, por notícias ruins. Esse período em que estamos vivendo atualmente, quanto a esta pandemia que se alastrou por todo este mundo, por todo o mundo, isso tem causado pânico, isso tem causado medo, isso tem causado tristeza, isso tem causado desesperança, isso tem causado transtornos tamanhos nas vidas das pessoas. E queremos, nesta ocasião, estarmos observando a mensagem que traz para a gente um alento, traz para a gente um conforto, traz para a gente uma esperança. Por isso queremos refletir nesta ocasião quanto ao Evangelho, uma mensagem de alento em um mundo de notícias ruins. O Evangelho, uma mensagem de alento em um mundo de notícias ruins. E que nós, como cristãos, precisamos entender a grande necessidade de estarmos transmitindo as boas novas do Evangelho, compreendendo que isso é um privilégio para nós cristãos. Para nós que já tivemos o encontro com Cristo, para nós que já tivemos a nossa vida transformada, é um privilégio podermos falar deste Evangelho, é um privilégio podermos falar do que Ele, Deus, tem feito em nossas vidas, e do que Ele, Deus, pode fazer na vida de todos quantos ouvirem o Evangelho de salvação, ouvirem a mensagem de esperança, ouvir uma mensagem de conforto, ouvir uma mensagem de alento. Como falamos, o mundo ele está cheio de más notícias. E infelizmente, amados, isso tem causado e tem sido até mesmo para muitos um prazer doentio, onde tem se alimentado com essas informações do submundo do crime, da corrupção, da violência. As pessoas muitas vezes se regozijam, ficam até felizes em ouvir isto. Infelizmente, muitas pessoas ficam felizes em ver a desgraça dos outros. Até porque também há algo que é interessante atentarmos: notícias boas não dá ibope.
Notícias boas não vem de jornal. E as pessoas estão aí envolvidas com isso. Fazem questão de transmitirem as mensagens ruins, as mensagens que vai levar o povo a se entristecer, vai levar o povo a ficar desanimado, vai levar o povo a não ter mais esperança. E até parece que isso que estamos vivendo hoje é algo inusitado, é algo que tão somente hoje estamos vivendo, de notícias ruins. Mas não, esse era o contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo quando ele escreveu a carta para os romanos. Esse era o contexto que os romanos estavam vivendo naquela ocasião. Um contexto de mazelas e decadências que estava vivendo aquele povo. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a sua carta, essa carta aos romanos, para poder falar do evangelho àquelas pessoas, para poder proclamar as verdades de salvação àquelas pessoas. E nós queremos, amados, destacar nesta oportunidade algumas lições que o apóstolo Paulo ele traz aqui nesse texto. Primeira coisa que queremos observar é qual a mensagem do evangelho que estava sendo enviada, que era transmitida pelo apóstolo. Como já falamos, inclusive na nossa oração, o evangelho são boas novas de salvação. O evangelho são as boas notícias. E é sobre essas boas notícias que queremos falar. É sobre essas boas notícias que queremos transmitir, para que você, ao ouvir, possa estar tendo o alento, para que você, ao ouvir, possa estar tendo o conforto necessário, para que você, ao ouvir, possa vir a ter esperança. Porque o evangelho, amados, ele trata das boas novas de salvação. No mundo que está aí, totalmente mergulhado na mais completa perdição. O mundo que está aí totalmente mergulhado no pecado. O mundo que está aí totalmente mergulhado naquilo que desagrada a Deus. O homem que se encontra morto nos seus delitos e pecados. O homem que se encontra como escravo da carne, dominado por ela. O homem que se encontra dominado pelo mundo, pelas coisas do mundo, atraídos por ela. O homem que está dominado pelo diabo. É duro falar sobre isso, é sim. É algo que machuca, certamente. É algo que vai doer naquele que vai estar ouvindo, sim. Mas é a realidade. É aquilo que de fato o homem tem vivido neste mundo nos últimos dias. É filho da ira, caminhando para a perdição, estando no reino das trevas, estando sob o domínio da potestade de Satanás, sem qualquer mérito existente nesse homem. Deus agora foi ao encontro dele e o amou de tal forma que deu seu filho para morrer em seu lugar. Mesmo esse homem voltado para tudo que aqui neste mundo tem, mergulhado na miséria que o mundo oferece. Mas a boa notícia do Evangelho, a boa mensagem do Evangelho, é que Deus, mesmo tendo conhecimento da vida destes homens,
mesmo sabendo de como esses homens têm vivido, desobedecendo a Ele, distantes dEle. Nós vamos observar o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, amados, mesmo o homem sendo inimigo de Deus, o próprio Deus caminhou na sua direção, para que pudesse estar reconciliando-o consigo mesmo, e isso por meio e através única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, portanto, amados, é Deus buscando o perdido, é Deus indo ao encontro desse homem perdido, é Deus indo buscar esse pecador que está distante, separado dele. Porque o homem por si mesmo, ele jamais vai querer saber de Deus. O que mais agrada-o é o pecado. Então o Evangelho é Deus abrindo a porta para o pecador, é Deus dando a ele um novo e vivo caminho para o céu, é dando a este homem a oportunidade para que ele possa ser de fato feliz. Não tenha momentos de alegria, mas que ele seja de fato feliz em toda a sua vida. O Evangelho, amados, é a expressão da graça de Deus, que é manifestada através do Senhor Jesus Cristo. A cada pecador, a cada pessoa que vive neste mundo, perdido, sem Deus, sem salvação. Essa é a mensagem do Evangelho, que vai ao encontro deste homem, que vai falar a este homem, que vai mostrar a ele um caminho para o céu, um caminho para a eternidade com Deus, um caminho para a eternidade feliz. Por isso que devemos estar observando o que Paulo ele diz: olha, eu não me envergonho desse Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, amados, como é maravilhoso observarmos o apóstolo Paulo, ele tem esta tranquilidade, esta alegria, esse regozijo de poder expressar, não se envergonhar deste Evangelho, que esse Evangelho são as boas novas de salvação, que o alcançou, mesmo sendo ele quem era, um pecador, um perseguidor da igreja de Cristo. Mas Paulo, ele nutria, depois desse encontro com Cristo, ele nutria em seu coração um desejo de que as pessoas pudessem ouvir as boas novas de salvação. Ele colocou e propôs em seu coração o desejo de cada vez mais estar transmitindo esta palavra, para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Por isso que no texto que nós lemos, ele inicia dizendo: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, em todo o mundo, é proclamada a vossa fé. Ele estava feliz porque aquelas pessoas que ele estava escrevendo, eram pessoas que estavam transmitindo essa mensagem do Evangelho, era proclamada a fé deles. E Paulo, ele estava feliz por isso. Ele diz: olha, primeiramente eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque desejo ver-vos
a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Essa era a mensagem que Paulo já começava a mostrar da sua alegria, da sua satisfação, do seu desejo de ter com aqueles irmãos, para que pudesse estar confortando-os, para que pudesse estar também através dele outras pessoas que estavam em volta daquele povo puderem ouvir também a mensagem. Ele que tinha convicção do seu chamado para o Evangelho de Deus, ele que tinha certeza que havia sido escolhido por Deus para essa mensagem ser transmitida por intermédio dele. Veja que desde o versículo 1 ele fala disso. Ele diz: olha, eu fui separado para o Evangelho de Deus. É interessante, amados, atentarmos para esta convicção que tinha o apóstolo Paulo. Convicção de que ele fora chamado para o Evangelho, e esse mesmo Evangelho ele precisava agora transmitir para outros, porque esse Evangelho que ele foi alcançado foi o que mudou, transformou a vida dele. Esse Evangelho que ele agora estava transmitindo era com o mesmo objetivo que ele estava no seu coração, de agora outras pessoas serem alcançadas, serem também transformadas as suas vidas. Por isso que logo na sequência, nos versos de número 14 e 15, ele vai mostrar algumas atitudes que ele, em relação ao Evangelho, em relação àquilo que o Evangelho realizou na sua vida, em relação àquilo que o Evangelho proporcionou para ele, ele agora tinha um desejo, ele agora tinha uma vontade, e isso foi transformado em atitudes. O apóstolo Paulo não tão somente ele desejou, não tão somente ele teve a vontade, mas ele lutou e buscou ter as atitudes devidas. E veja aí no verso 14, 15 e o verso 16, quando ele diz aí: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, porque quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se a gente parar para observar o que o apóstolo Paulo ele vai expressar nesses versículos, às vezes, amados, nós como crentes em nossos dias nos envergonhamos. Nos envergonhamos porque muitas vezes não tem tido a mesma atitude que foi demonstrada pelo apóstolo nesses versículos. E nós como cristãos desses últimos dias precisamos termos de fato também essas mesmas atitudes, sabendo qual a mensagem do Evangelho que nós precisamos transmitir, sabendo qual o conteúdo do Evangelho que precisamos transmitir, sabendo que esse Evangelho é o que vai levar as boas novas de salvação para essas pessoas. Mas não adianta tão somente sabermos disso, é preciso que nós tenhamos a atitude que teve o apóstolo Paulo. E ele disse no versículo 14: eu sou devedor. Para Paulo, ele tinha uma dívida quanto à propagação do Evangelho. Para ele, falar do Evangelho era uma dívida que ele tinha diante de Deus, em gratidão, em reconhecimento pelo que o Senhor havia feito em sua vida.
Veja que ele diz: eu sou devedor. Olha só. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Não importa qual seja o tipo de pessoa, não importa quem sejam essas pessoas, eu sou devedor de transmitir o evangelho para essas pessoas. Que atitude maravilhosa do apóstolo! Será que você tem tido essa atitude de poder dizer, e não somente dizer, mas ter essa atitude de ir para transmitir a mensagem? Dizer: olha, eu preciso fazer isso, eu sou devedor de fazer isso, eu tenho uma grande dívida diante de Deus, e eu preciso transmitir esta mensagem para as pessoas. Quantos cristãos estão acomodados? Quantas pessoas estão vivendo nesses dias amedrontados, tristes, com medo, sem esperança, e nós temos um remédio. Não é um remédio que vai dar, quer dizer que falar do evangelho ele vai ficar livre do coronavírus, não é isso. Ele vai ficar livre de uma doença muito mais perigosa, que é o pecado, que o afasta de Deus, que o separa de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu sou devedor diante do Senhor para proclamar o evangelho a essas pessoas. E ele diz, ele mostra que não importa quem seja, gregos, bárbaros, sábios, ignorantes, todas as pessoas precisam ouvir. E amados, as pessoas estão em nossos dias sedentas, querendo ouvir uma mensagem de esperança, querendo ouvir uma mensagem de alento, porque a televisão só mostra mortes, mortes e mortes e mortes. As redes sociais também indo pelo mesmo caminho. As pessoas fazem questão de estarem divulgando, mesmo notícias erradas, ou seja, mesmo notícias que não têm comprovação, mas estão divulgando. Isso tem causado um temor tamanho na vida das pessoas. Pessoas que estão enclausuradas, pessoas que, por estarem de quarentena em suas casas, ouvindo essas notícias ruins, causando tristeza, causando desânimo, inclusive pessoas depressivas. Muitas delas até mesmo com o anseio, a vontade, o desejo de morrer, de sair deste mundo. E Paulo diz, olha, essas pessoas que estão aí no mundo, eu sou devedor de pregar o evangelho para elas. Que seja essa atitude de cada um de nós como um povo de Deus, como servos de Jesus Cristo. Tenhamos essa atitude, não somente saibamos que é necessário fazermos, mas tenhamos a atitude de fazermos. Assim como o apóstolo Paulo, em relação ao evangelho, ele disse, eu sou o devedor. Mas não somente ele disse, eu sou o devedor. No versículo 15, ele vai mostrar que ele está pronto para anunciar este evangelho. Ele já está pronto para proclamar essa palavra, anunciar essas boas notícias. Ele já está pronto para dizer às pessoas, olha, há uma solução, há uma mensagem de esperança que é o Senhor Jesus. Ouçam o evangelho, ouçam a palavra de Deus. O Senhor Jesus veio para esse mundo para salvar, para resgatar, para perdoar. Essa é a mensagem que precisamos transmitir. Chega de más notícias. Estejamos transmitindo as boas novas. Que nós temos a consciência
de que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é a mensagem que traz alento, é a mensagem que traz conforto, é a mensagem que dá esperança. Nós temos convicção disso. Por isso, amados, deve ser essa a nossa atitude. Entender que somos devedores de anunciá-la, entendermos que estamos prontos para anunciá-la, porque uma vez que tivemos o nosso encontro com Cristo, este Evangelho passou a estar em nós. Nós agora vamos transmitir este Evangelho para outras pessoas. Por isso, quanto a está em mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. E veja, ele diz que ele é devedor de estar pregando este Evangelho a gregos, bárbaros, sábios, ignorantes, ou seja, apresentando que todas as pessoas devem estar ouvindo este Evangelho. E ele diz: olha, eu já estou pronto para anunciar também este Evangelho a vocês em Roma. Não importa a distância, não importa o caminho que eu tenho a seguir, eu estou pronto para anunciar este Evangelho, mesmo a quem está um pouco tanto distante de mim. E hoje, amados, com as redes sociais, que muitas vezes têm sido utilizadas para transmitir notícias ruins, usemos-la para transmitir as boas notícias. Usemos-la para que possamos transmitir a mensagem do Evangelho que alcança os pecadores. Você que vai estar ouvindo esta mensagem, você que está escutando esta palavra, já está sendo alcançado por ela, pelas redes sociais. Mas ele diz mais. Ele não somente ele fala que ele é devedor, mostra essa atitude, demonstra isso. Não somente ele diz: olha, eu estou pronto para anunciar este Evangelho, mas ele também diz: olha, esse Evangelho que eu sou devedor, este Evangelho que eu estou pronto para anunciar, este Evangelho é um Evangelho que eu não me envergonho. Esse Evangelho eu tenho prazer em falar dele. Esse Evangelho eu tenho prazer de abrir a minha boca e proclamá-lo, porque é a verdade das Escrituras Sagradas. E esse Evangelho eu tenho o privilégio de poder transmitir, porque Deus confiou a mim esse tesouro. Por isso, amados, nós não podemos retê-lo para nós. Não vamos ser egoístas em querer este Evangelho único e exclusivamente para cada um de nós, não. Transmitamos esse Evangelho para as pessoas, anunciemos esse Evangelho para as pessoas, proclamemos essa palavra para as pessoas. Precisamos sermos mordomos fiéis na entrega da palavra de Deus, na entrega da mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora, a mensagem de esperança para as pessoas. O mundo carece disso, o mundo precisa disso. E por isso precisamos estarmos prontos para anunciar este Evangelho em todo o tempo. Precisamos estarmos prontos para anunciar este Evangelho em todo lugar. Precisamos estar prontos para anunciar esse Evangelho a todas as pessoas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Em Atos capítulo 17... e o versículo de número 30 nos diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Essa é a mensagem do Evangelho.
Por isso, amados, utilizemos dos meios necessários, lícitos, para podermos transmitir a mensagem do Evangelho, usando os recursos que forem necessários para estarmos publicando a mensagem do Evangelho. Não podemos nos envergonhar disso. Essa é a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. Essa é a mensagem mais necessária dos nossos dias que o mundo precisa ouvir. A mensagem de salvação. A mensagem que é a boa nova de Deus falando ao coração do homem, dizendo que o amou e enviou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse evangelho que nós precisamos estar transmitindo. Você tem tido essas atitudes? Você tem tido as atitudes necessárias para a divulgação da mensagem do evangelho? Ou o que você tem feito como cristão? Apenas acompanhado as notícias, apenas ouvindo que as famílias estão aí sofrendo e lutadas por seus entes queridos que partiram, vendo as pessoas totalmente mergulhadas ali na tristeza por conta das notícias ruins que têm sido espalhadas. Como você tem reagido diante de tudo isso que está vivendo o mundo nos nossos dias? Que você tenha a atitude, ou as atitudes que teve o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu sou devedor de estar anunciando esta palavra. Eu já estou pronto para falar disto. O que depender de mim, eu estou aqui à disposição. Sabe por quê? Porque eu não me envergonho desse evangelho. Eu tenho prazer de falar dele. Eu tenho a alegria de poder falar deste evangelho que alcança as pessoas, que transforma as pessoas, porque esse evangelho é o poder de Deus. Amados, que privilégio que tem o povo de Deus de poder estar anunciando o poder dele, o poder do Senhor. Agora, amados, o que será que depois de esse evangelho ter sido anunciado, o que será que esse evangelho sendo pregado para as pessoas, o que é que esse evangelho causa na vida das pessoas? Nós precisamos ter consciência do que é que este evangelho causa. Você precisa ter certeza do que esse evangelho vai causar na vida das pessoas. Lembre-se que este evangelho, ao ser transmitido, ao ser proclamado, ao ser anunciado, você está anunciando, proclamando, está transmitindo o poder de Deus. Poder esse que pode mudar a história de alguém, poder esse que pode mudar a vida de alguém, de uma família, de uma cidade, do mundo inteiro. Qual o efeito que o evangelho causa na vida do pecador? Na vida do apóstolo Paulo, causou uma transformação, mudando a vida dele. Ele que era perseguidor da igreja de Cristo, ele passou a ser perseguido por amor a Cristo. Quando nós lemos na carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, ele vai mostrar o que esse evangelho causou na vida dele. Olha só: sou grato para com aquele que me fortaleceu, verso 12, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E veja o que é que ele diz no verso de número 13: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas veja que diz a continuação do texto: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Verso 14: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
E agora, amados, ele tem a convicção de que mesmo sendo o que ele era antes, o Evangelho mudou a vida dele, o Evangelho transformou a vida dele, e ele agora não mais era aquele que era blasfemo, que era perseguidor, que era insolente, mas ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. O Evangelho tocou em sua vida, as boas notícias transformaram a maneira de viver, a maneira de enxergar aqueles que seguiam a Cristo Jesus. O Evangelho, amados, é o poder de Deus para a salvação. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. O Evangelho também é esse poder que alcança essas pessoas. Não há outra forma, não há outra maneira, não há outra alternativa para o homem ser salvo, senão única e exclusivamente pelo Evangelho. O Evangelho, que, como já falamos anteriormente, são as boas novas de salvação, que anunciam única e exclusivamente o Senhor Jesus, seu sacrifício na cruz. E uma coisa precisa a pessoa, independentemente de onde ela esteja, quem ela seja, compreender: não há pecador tão perverso que Deus não possa mudar a sua vida. Não há pessoa tão ruim que Deus não possa mudar a sua história. Há um ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Para a palavra de Deus não é assim. O homem nasce torto, é pecador. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. O homem nasce pecador, todo torto, perdido. Mas o Evangelho endireita a vida dessa pessoa, apruma o caminhar dessa pessoa, transformando. E ele passa a ter a certeza da sua salvação, da sua vida eterna. Ele passa agora a viver uma vida espiritualmente voltada para Deus. Então, não importa quem seja a pessoa, não importa o que ela tenha feito, não importa como tenha ela vivido os seus dias, o Evangelho é poderoso suficientemente para alcançá-la e transformá-la. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder que levanta aquele que está na sarjeta, que está na lama, que está caído. O Evangelho é aquele que encontra o perdido e dá a ele um norte, dá a ele um caminho, aponta para essa pessoa um lugar que ele vai encontrar a solução, que é o Senhor Jesus Cristo, e somente nele. O Evangelho, amados, ele nos revela que a salvação está em Cristo somente. Nenhuma religião ela pode salvar o homem. Há muitas pessoas que têm se enganado por estarem fazendo parte de um grupo religioso. Dizem: olha, eu já faço parte de um grupo religioso, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho o lugar que eu frequento. Nada disso vai adiantar. Se não tiver Jesus, ele pode frequentar 1 milhão de lugares, mesmo que esses lugares digam e falem no nome de Deus, mas se não tiver Jesus em sua vida, ele continua perdido, ele continua morto nos seus delitos e pecados. Nenhuma religião vai salvar o homem. Nenhuma doutrina religiosa pode reconciliar o homem com Deus. Nenhum sacrifício e obra humana pode aliviar a consciência do pecador, pode mudar a vida dele, pode aliviar a sua dívida diante de Deus.
Porque muitos pensam assim: eu vou realizar sacrifícios, eu vou poder fazer isso ou fazer aquilo, as minhas obras que eu tenho praticado aqui vai me ajudar. Não, não vão. Nada disso vai poder mudar a sua vida, senão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus, só Ele que foi crucificado na cruz, só Ele que ressuscitou ao terceiro dia, só Ele é que pode salvar o pecador. Por isso, nós precisamos transmitir para as pessoas o efeito que o Evangelho ele pode fazer na vida delas. O efeito que o Evangelho pode realizar, pode causar na vida dessas pessoas. Por isso eu, você, nós que já entregamos a nossa vida a Cristo, nos despertemos, estejamos alegres por poder ter o privilégio de anunciar o Evangelho, de poder falar de que esse Evangelho ele vai causar efeitos poderosos na vida de quem estará ouvindo. Ele vai salvá-lo, ele vai transformá-lo. Mas, amados, uma coisa que também nos chama a atenção é de que o Evangelho, sim, a mensagem dele são as boas novas de salvação. Sim, nós precisamos ter as atitudes que teve o apóstolo Paulo ali, entender que é devedor, entender que está pronto para anunciar o Evangelho, está decidido a fazer isso, está ali realmente lutando para fazer isso, porque ele sabe, ele não tem vergonha deste Evangelho, ele está ali anunciando, ele sabe que este Evangelho sendo anunciado, ele tem efeitos na vida de quem vai ouvir. Veja, até o momento nós falamos daquilo que é necessário para as pessoas que já são crentes, para que eles possam entender disso. Olha, o Evangelho são as boas novas de salvação que eu vou transmitir. Sim, eu preciso compreender que eu sou devedor disso, eu preciso anunciar essa palavra, eu estou pronto para fazer isso, estou decidido a fazer isso, eu não me envergonho deste Evangelho, eu sei o que esse Evangelho vai causar na vida das pessoas que estarão ouvindo. Mas as pessoas que estarão ouvindo, o que é necessário que elas estejam fazendo? Até o presente momento falamos naquilo que é preciso para que aqueles que são crentes, aqueles que já entendem e que já foram alcançados pelo Evangelho. Mas aquelas pessoas que ainda não têm Cristo Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, será que esse Evangelho exige algo de vocês? Será que esse Evangelho exige daquela pessoa que não é crente alguma coisa? Exige sim. Veja que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí vai dizer no versículo de número 16: para a salvação de todo aquele que crê. Então há uma exigência para quem ouve a mensagem do Evangelho, há uma exigência para aqueles que estarão ouvindo as boas notícias que mostram a mensagem de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa crer. Mas crer não significa tão somente dizer: eu sei que é a verdade, eu sei que Jesus morreu na cruz em meu lugar, eu sei que o Evangelho é a boa nova de salvação. Não é tão somente saber disto, é confiar que esse Evangelho é o poder de Deus para lhe salvar, lhe transformar, lhe mudar a vida. Esse Evangelho que Cristo, e que de Cristo que é oferecido a salvação a todas as pessoas, sem acepção.
Mas não são todas as pessoas que estarão crendo nisso. Não são todas as pessoas que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, estarão se entregando a Jesus. Para muitos, essa mensagem são mensagens tão somente palavras soltas no ar. Mas essas pessoas precisam tomar uma posição. O Evangelho exige delas um crer. O Evangelho exige delas uma posição. Porque esse Evangelho de Cristo, ele tem oferecido essa salvação a todos, sem acepção. Mas há uma limitação imposta por este mesmo Evangelho. É para todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, que vem a crer. Aquele que realmente entende, compreende, reconhece, primeiro que ele é o pecador. Primeiro que ele, sendo esse pecador, ele se encontra perdido. Que ele, sendo esse pecador perdido, ele precisa de salvação. E essa salvação só se encontra no Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Então ele precisa crer que o sacrifício de Cristo tem poder suficiente para salvá-lo, para resgatá-lo, para perdoar os seus pecados. Não importa o quanto ele pensa, eu sou tão pecador. O Evangelho é o poder para transformar, é o poder de Deus. Mas existe uma ideia para as pessoas que não são crentes, há uma ideia ainda diante deles, nos seus corações, que pensam, muitos deles dizem, no final de tudo, todo mundo vai ser salvo. Se assim for, amados, não haveria necessidade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A salvação, ela não é universal. A salvação, ela é individual. Para que todo aquele que nele crê, o que diz lá em João 3,16. E o versículo aqui mostra que esse Evangelho é o poder de Deus. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, ele particulariza, ele individualiza, ele não diz, olha, são todas as pessoas que estarão sendo salvas. Não, são todas as pessoas que nele crê. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem crido neste Evangelho? Se você creu neste Evangelho, a sua vida foi transformada. Se você já entregou a sua vida a Cristo, teve realmente a sua vida mudada. A palavra de Deus, ela fala de bem-aventurança eterna e de tormento eterno. Ela fala de bem-aventurança eterna para aqueles que se entregam a Cristo, reconhecendo o poder de Deus em suas vidas. E o tormento eterno para aquelas pessoas que ainda não reconhecem que são pecadoras e que carecem desse Evangelho, que carecem do Senhor Jesus Cristo. Não brinquem, o inferno, ele é real.
O inferno é o lugar de tormento. É o lugar onde o homem pecador, sem Jesus, estará pagando a penalidade eternamente. Sem Deus, sem Cristo, sem salvação. Diante daquilo que estamos vivenciando, não somente aqui no nosso país, mas em todo o mundo, muitas pessoas chegam a dizer: olha, o inferno é aqui, olha só o que está acontecendo. O inferno não é aqui. Aqui estamos vivendo e é o lugar onde Deus tem dado a oportunidade para que o homem possa voltar-se para Ele. E tudo isso que está acontecendo, mesmo diante de tudo isso que estamos vivendo, muitas pessoas não querem saber de Deus. E o que lhes espera é a condenação eterna. O que lhes espera é a perdição eterna. Por isso, amados, tenhamos a disposição de poder falar do Evangelho para essas pessoas, para que elas possam serem tocadas por esta palavra de salvação em Cristo Jesus. E sabedores como nós somos, de que o Evangelho é a melhor notícia a ser dada a alguém. É uma mensagem que é vinda do céu, da parte do próprio Deus. É uma mensagem que estaremos transmitindo acerca da salvação eterna em Cristo Jesus, que nos oferece redenção, nos oferece remissão de pecados, nos oferece a vida eterna. Nós precisamos ter algumas atitudes no final de tudo isso, algum posicionamento em relação a tudo isso. Como cristãos, como salvos em Cristo, como pessoas alcançadas por este Evangelho, por essas boas notícias que um dia alguém transmitiu para a gente. Que tenhamos gratidão em nossos corações, que estejamos vivendo pela fé, confiando no Senhor que cuida de nós, que protege-nos, que guia-nos, que dirige-nos e que tem algo preparado para nós eternamente, ao lado do Senhor. E a segunda atitude, para a pessoa que não tem Cristo ainda, que você possa estar se comprometendo com o Senhor, aceitando esta mensagem do Evangelho, aceitando a mensagem de salvação, a mensagem que nós temos transmitido, que são as boas novas, as boas notícias de salvação na pessoa do Senhor Jesus. E nós, como cristãos, comprometimos-nos também, devemos nos comprometer a estarmos proclamando essa palavra, estarmos anunciando esta mensagem. Precisamos ter consciência de que anunciar o Evangelho, proclamar as boas novas de salvação, é um privilégio que nós temos. Não pense em anunciar o Evangelho como um compromisso. Não, pense no anunciar o Evangelho como um privilégio que você tem de poder falar para as pessoas que elas necessitam de Jesus e anunciar a elas boas novas de salvação. Que eu, você, nós estejamos sim atentos para os ensinamentos da palavra de Deus. Estejamos atentos para esta mensagem do Evangelho, uma mensagem de alento, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, diante de um mundo que só tem escutado notícias ruins.
que estejamos sendo despertados para a proclamação do Evangelho, e você que não é crente, esteja sendo despertado para o Evangelho em sua vida, para também ser um anunciador das boas novas de salvação. Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos o nome, porque sabemos, ó Deus, do privilégio que temos de termos sido alcançados pela tua graça e misericórdia, por termos sido alcançados, ó Pai, pelo teu Evangelho. Despertastes, ó Pai, um dia alguém para transmitir a tua palavra, transmitir as boas novas de salvação, que proporcionou em nós, ó Deus, com toda a eficácia, a salvação nas nossas vidas. Ó Deus, aqueles que estarão ouvindo, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estarão ouvindo, aqueles que são privilegiados de ouvirem a tua palavra. Ó Deus, que esta palavra, que é o teu poder, possa provocar nestas pessoas, ó Senhor, o desejo de crer no sacrifício do teu Filho Jesus, e que este Evangelho transforme estas vidas para a honra e glória do teu nome santo. É o que nós te pedimos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém.